A presença do vovô e da vovó é muito importante. Eu, como tenho netos, né, e amo estar com os meus netos, o pequenininho que tem 6 anos, esses dias mandou um áudio. Vovó, eu te amo porque você cuida de nós. Ai, gente, isso derrete a gente. Derrete. Doutora, não derrete? Derrete, esses pequenos são demais. Oh, meu Deus, e a gente ama estar com eles. Porém, nesse período de pandemia, os vovôs ficaram sem ver os seus netinhos. Ai, ficaram. Muito triste, né, o que aconteceu. Nossa, e assim, e os netinhos também ficaram sem o carinho dos avós, tiveram que ficar só com os pais. Depois, com um pouco mais de flexibilidade, muitos avós, por morarem mais perto, acabaram ajudando a olhar esses netos, ficar com os netos para os pais voltarem ao trabalho. Mas mesmo assim, essas crianças ficaram sem muitas coisas. Não foi só o vovô e a vovó, né? Exatamente, Rita. A pandemia, ela acabou que as crianças foram um pouco mais poupadas da infecção pelo vírus, né? Mas os efeitos indiretos desse isolamento afetou demais as nossas crianças. Então, a questão que a gente estava conversando dos acidentes que aumentaram muito, a escola, quanto tempo que as crianças ficaram sem ir para a escola. O Brasil foi um dos países que mais tempo demorou para esse retorno para as escolas. Então, se a gente que é adulto, né, pessoal, a gente já sofreu esse impacto de estresse, de incertezas, principalmente o ano passado, que ainda não tinha vacina, imagina para uma criança assimilar toda essa situação e, de repente, foi tirado deles a escola, o vovô e a vovó, os amiguinhos, a professora, as brincadeiras. Então, as crianças sofreram demais com toda essa situação. Os efeitos indiretos da pandemia foram muito grandes nas crianças. Quais são os impactos mais visíveis? Ou seja, que mesmo não sendo da área médica, como você, como pediatra, mas não sendo da área da psicologia para observar, os pais mesmo. Sim. Opa, peraí, tem isso, tá diferente nessa criança. Alteração comportamental foi muito visto. Como eu tinha falado no começo do programa para você, foi feita uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, com mais de 900 pediatras. E foi constatado que de cada 10 crianças, 8 apresentaram alguma alteração comportamental por conta da pandemia, né? Tristeza, apatia, crianças que ficaram mais irritadas, mais agressivas, porque de repente tudo foi tirado delas, né? E a gente não pode esquecer também das crianças que perderam seus entes queridos. Muitas crianças, os órfãos da pandemia, né? Perderam o vovô, a vovó, o tio, a mamãe, o papai. Então, tudo isso acarretou nessa alteração emocional nas crianças muito grande. Além disso, problemas físicos também. As crianças, pelo confinamento, aumentou muito o índice de obesidade infantil, né? As crianças entraram em ansiedade. Na ansiedade, acabam comendo o que acham no armário, o que está mais fácil. Exatamente, né? E assim, eu vi muito, por exemplo, no consultório, a mãe chegava para mim e falava assim, mas doutora, ele não tem a escola, ele não tem mais os amigos, ele não pode sair para brincar, eu vou privar ele de comer uma bolachinha, de comer um... E as crianças engordaram muito. Isso a gente sabe que é prejudicial. As crianças já estavam obesas, né? Essa questão desses alimentos ultraprocessados, refrigerante, guloseimas, né? A gente já estava tendo... A pandemia agravou isso. A gente já estava tendo uma pandemia da obesidade. Com a pandemia da Covid, isso foi exacerbado. E outros fatores, por exemplo, vacinas atrasadas, a gente já tinha uma queda... nos últimos 6 anos, uma queda muito importante na vacinação no nosso país. E o ano passado, os dados mostraram que somente 75% das pessoas foram vacinadas. E para a gente manter uma imunidade bacana no país, para combater doenças como o sarampo, como a gripe, a gente precisa de mais de 90% vacinado. Então, 75% é muito pouco. Já estava tendo um declínio, como eu falei, de 6 anos para cá, mas o ano passado... A gente chega no consultório, pega a carteirinha de vacinação das crianças. Mãe, deixa eu ver a carteirinha. Tá tudo incompleto. Faltando. E a gente sabe, né, que são doenças graves também, por exemplo, a meningite, né, a pneumonia. Inclusive, tinha algumas doenças que nós acreditávamos que já tinham sido erradicadas e elas estão aí de volta. Poliomielite, o sarampo. O sarampo pré-pandemia, a gente já teve um aumento do número de casos, né? Tanto que começou a vacinação agora a partir de 6 meses. Foi acho que em 2019 ou 2018, não estou lembrada. Mas pela falta de vacinação, né? Então as pessoas têm que se conscientizar que você vacinar o seu filho, por exemplo, você levar para vacinar contra a gripe. Gripe é gravíssima em criança.
é super grave. A gente tem casos de internação em UTI, casos graves de criança que fica entubada. E só com a vacinação você está protegendo seu filho, né? Uma medida de prevenção. E também de noção do coletivo, porque a vacinação, ela não serve só para proteger a nós mesmos, para proteger o nosso próximo, para não disseminar as doenças, né? Então, papai, mamãe, aproveita, pega o calendário, vai no postinho, ó, o que está faltando aí de vacina? E toma. Agora que as coisas estão voltando. É preferível atrasado dar essa vacina. Sim, do que faltar. Do que não dar. Exatamente, né? Peguei muito em consultório. Vai levar bronca do médico, vai levar bronca da... Vai falar, mas olha, tá atrasado, porque não trouxe. Mas não tem problema, o mais importante é a criança vacinar, né? Exatamente. Foi o medo, né, da população de ir até o centro de saúde, até o posto, mesmo nos consultórios de pediatria, né? Muitos pais deixaram de acompanhar as crianças. Primeiro ano de vida, por exemplo, o bebê tem que ir todo mês no pediatra para pesar, para medir, para ver o desenvolvimento, se está crescendo bem. E por conta da pandemia, até mesmo os postos de saúde, falta pediatra, até mesmo nos consultórios, posto, consultório, tudo, o pessoal deixou de levar os pequenos. Então, é o que eu falo, os efeitos indiretos da pandemia na vida das nossas crianças. A criança em casa não só comeu. Né? A criança, se você que tem crianças em casa, sabe que a criança não só comeu bolachas e ficou assistindo muita TV, não podia sair nem para brincar. Se mora em casa, ainda tinha um quintal para brincar. Mas muitas crianças moram em apartamento, então não podiam sair para brincar embaixo. Não podiam. Eu tenho um amigo que os vídeos dele são incríveis. Ele fez todas as brincadeiras que vocês podem imaginar, com lençol, com caixinha, inventou 1000 coisas e ele começou a gravar os vídeos, que os amigos começaram a achar, nossa, que legal que você está fazendo com seu filho. Porque não podia, no condomínio estava proibido descer as crianças. Então, não é só ficar dentro de casa, também não tinha... A convivência, né? Quer dizer, no condomínio não podia. Exatamente, os parquinhos todos fechados. Todos fechados. E a brincadeira, ela é fundamental, tanto a brincadeira individual, a criança brincar ali sozinha, soltar a criatividade, quanto em grupo, para socialização, né? Aprender as regras, a empatia. Então, as duas brincadeiras são importantes. E com a pandemia, a gente acabou perdendo as brincadeiras em grupo, né? E a escola também, o tablet, o celular... por mais que ajudou, com certeza, né? A tecnologia veio para ajudar. Não substituiu o calor da professora, o carinho com o colega, a brincadeira, o estar na sala de aula. As crianças falavam, tia, no consultório, eu não aguento mais. Quando que essa vacina vem? Eu quero voltar para a escola. Né? E aí, consequentemente, todo esse turbilhão de emoções aí, né? Fica longe da professora que a criança gosta, dos amiguinhos, das brincadeiras, da escola em si. E também a gente precisa falar de uma coisa que, para uma parcela da nossa população grande, a escola para as crianças é fator de proteção, né? Essas crianças que estão em situação de mais vulnerabilidade social, a escola, além de oferecer alimento para essas crianças, é uma proteção. Então, infelizmente, teve uma outra pesquisa da Sociedade Brasileira, da Organização Mundial da Saúde, o número de violência doméstica com as crianças aumentou, abusos, as crianças maiores, os adolescentes que se evadiam de casa, ficavam vulneráveis na rua, tudo isso, abandono de escola, teve muito, porque não são todas as crianças que tinham acesso ao tablet, ao celular, e acabaram abandonando a escola. Então, essa parte é muito triste também. Um ano perdido. Um ano perdido. E esses impactos, Rita, que a gente que as crianças sofreram, a gente vai ver mesmo agora. Com a retomada das aulas, é uma coisa que vai ser a longo prazo, né? Porque não só o déficit cognitivo, intelectual, que as crianças acabaram perdendo, mas de sociabilização também, né? Então... E uma outra coisa que deixou também, assim, uma grande preocupação com os pais que saíam para trabalhar, quando, na necessidade de não ter um adulto, deixava às vezes com o irmão mais velho, que é um adolescente, o celular era uma grande distração e os pequenos faziam arte. Sim, sim. E aí os acidentes domésticos também geraram preocupação. Exatamente isso. Isso que você falou aconteceu muito. Então,
O pai e a mãe precisavam sair para trabalhar, deixavam com o vizinho ou com a vovó, que às vezes já tem uma mobilidade um pouco mais reduzida, não consegue ficar tão em cima, né? E as crianças, você sabe que até 4 anos, 4, 5 anos, as crianças elas não têm noção dos perigos que a cercam, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma mesinha de vidro. A criança está brincando aqui, uma criança de 3 anos, ela não tem a noção que se ela subir em cima, o vidro pode quebrar e ela se machucar, né? Então, por conta disso, as crianças não terem essa noção do perigo, a maior vulnerabilidade dos corpos, que são corpos mais frágeis, né? Às vezes a casa não está preparada para essa criança ficar lá dentro, não tem segurança dentro dessa casa. E um dado bacana é que 90% dos acidentes que acontecem dentro da nossa casa podem ser evitados com medidas simples de segurança, né? Então vai desde a tomada que a gente deixa ali exposta, desde o remédio, do frasco de remédio que a gente deixa ali, que a criança pode se intoxicar. Então, assim, eu que trabalho em hospital, a gente viu muito aumentar esses acidentes. Infelizmente, alguns são mais graves, né? Mas, felizmente, a maioria, a criançada saiu bem. A Ana Rodrigues colocou aqui que ela levou o netinho dela para vacinar. Ai, que boa, né? Isso é bom. Muito bem. É isso Parabéns. aí. Parabéns, Ana. E nós temos várias participações aqui conosco, o pessoal dizendo aqui, eu gosto quando vocês dizem de onde vocês são. De onde você está me vendo? Legal. Cadê aqui? Tem gente só desejando boa tarde, a Maria Nilzélia, a Laide Macedo. Eu não entendi, mas tudo bem. Está aqui. Quem mais? A Bejuana, eu já falei dela, a Ivonete Campelo, a Fátima Camara elogiou a nossa artesã, Maria Geralda me lembrou também de tomar água. Você viu que eu tô bem, né, Maria Geralda? E tô tomando aqui do lado também, doutora. A Maria Geralda sempre lembra a gente de tomar água. Obrigada, tem que tomar mesmo. Por falar em água, tem uma coisa que a criançada não lembra, é de tomar água também. Eles querem brincar, brincar. A gente sabe que para o adulto é importante, no idoso mais importante ainda. Sim, para a criança também. Mas e para a criança? Também, muito importante. Uma dica que eu dou para os meus pacientes, deixar garrafinhas espalhadas, né? E comprar aquelas garrafinhas coloridas, e que o lúdico para a criança ele é fundamental, né? Então ali você coloca uma garrafinha, vamos lembrar de tomar água e evitar, pessoal, refrigerante, né? Suco industrializado. Criança não precisa disso, criança precisa beber água. Se hidratar. Ainda mais com o tempo seco, né, Rita, que tá fazendo um tempo muito seco. O pessoal tem que hidratar. A chuva mal abaixou a poeira, né? Mal abaixou a poeira. Mal abaixou a poeira. Então, hidratação, pessoal. Água pra criançada. E ela colocou aqui, gostei de ver que você tá tomando água. Que bonitinho. A Francisca Magisleide, não sei de onde ela é, mas ela tá aqui mandando carinho para nós também. A Antônia Altemir adorou a plaquinha. Nós também, né, doutora? Ai, linda. Deixa eu até aproveitar e colocar aqui. Essa semana é uma semana das crianças e mês das crianças. E a gente está trazendo aqui chefes mirins para fazer receitas. E na cozinha é um lugar que a gente estava falando sobre os acidentes domésticos. Claro, existem problemas na casa inteira, mas a cozinha acho que é o foco do cuidado que os pais têm que ter para que não aconteça nada com a criança. O acidente ele pode acontecer na escada, ele pode acontecer na sala, mas a cozinha é a campeã. Tá? Acidentes como queimadura com fogo, até a Lala falou, né, que na hora de cozinhar a mamãe que vem, porque criança não é para mexer com forno, não é para mexer com nada quente. A gente tem os acidentes de queimadura, não só queimaduras com água, com café, que são as escaldantes, mas também as físicas, né, que o fogo queima mesmo a pele, facas, outros materiais que cortam. Copo de vidro. Copo de vidro. Tem que ser copo de plástico para criança, exatamente. né? Então, gente, eu sei que parece que a gente é até chata de falar, falam, você é muito neurótica. Eu sou meio neurótica mesmo, porque aí eu vejo a hora que acontece o acidente. E a gente, como eu falei, 90%, colocando tranca nas gavetas, bebê quer explorar tudo, começa a andar, vai abrindo gaveta, vai escalando tudo. Inclusive o forno, né? O forno, eles querem... Eles abrem, eles conseguem abrir, eles querem tombar, subir, né? Exatamente. E uma coisa importante, às vezes a gente guarda remédio, né? Na cozinha ou no banheiro. Remédio tem que ser, no alto e com tranca, para evitar as intoxicações em crianças. Como intensivista pediátrica, você recebe, assim, muitos desses casos que a gente está citando aqui? Recebemos sim. Já tivemos casos de afogamento, casos de intoxicação,
casos de queimadura, quedas. A queda é a número 1 de internação, não de mortalidade. De mortalidade, acho que é acidentes com afogamento, né? Porque o afogamento, ele é rápido e ele é silencioso, né? Mas as quedas para internação é campeã, porque quebra perna, quebra braço, aí precisa ficar internado. Mas, infelizmente, a gente acaba recebendo os casos mais graves na UTI. Não são tão frequentes, né? Graças a Deus. Mas a gente precisa tomar cuidado, né, pessoal? Porque a criança, ela já tem aquela natureza de explorar, ela quer subir, ela quer escalar, ela quer explorar o mundo que a cerca e ela não vê o perigo. Então, a gente tem que criar um ambiente dentro da nossa casa seguro para os nossos filhos. E por falar em seguro, nós estamos falando, você falou sobre os afogamentos que são gravíssimos. Trágicos. Quem tem piscina em casa, eu sei que já tem esse cuidado, mas vamos redobrar o cuidado porque o verão está chegando. Exatamente. Então a criança sentiu calor, ela sabe que quando ela sente calor, ela pode entrar na piscina, o papai e a mamãe não estão do lado e pode acontecer de... E uma coisa muito importante, piscina é sempre ter um adulto do lado com uma supervisão ativa. Então não adianta ter um adulto ali do lado, o adulto está mexendo no celular. Eu já vi vários vídeos na internet, você já deve ter visto a criança afogando do lado aqui do adulto. O adulto está no celular e não está vendo. Como eu falei, ele é silencioso e ele é rápido, né? Então, ao contrário do que a gente vê na televisão, da pessoa se debatendo, não acontece isso. Porque vai faltando oxigênio no cérebro e desmaia, né? E aí é muito rápido. 2 minutos que a criança esteja submersa, ela já perde a consciência. Então, ó, a criançada está na piscina, sempre ter alguém. As crianças que não sabem nadar, sempre aquele coletinho, evitar boia. Tá? A boia, aquela que a gente coloca em volta, afunda, né? Ela pode furar e a criança, até 4 anos, ela tem a cabeça mais pesada. Então, ela pode tombar e virar. Então, o ideal é aquele coletinho mesmo, que a criança fica boiando. Olha, nós estamos falando aqui de segurança para as crianças. E não é só porque estamos no mês das crianças, não. Novembro também você tem que continuar esses cuidados, viu? E vai por aí, dezembro, janeiro, ano novo entra e é um cuidado ininterrupto. Ininterrupto. Tem criança em casa, mora em prédio, tem que ter tela. É o que eu falo, não é frescura, pessoal. É prevenção, não é? Porque depois que acontece, não tem como se lamentar. Doutora, você já viu o vídeo daquela criança, acho que é no 9º andar de um prédio em São Paulo? Meu coração ficou aqui. Eu fiquei sem respirar assim. Que ela pendura na janela? Ela sai, porque tem não chega a ser uma marquise, mas um espaço pequenininho. E ela vai andando. Sai da janela, ela vai por essa lateralzinha andando, vai na varanda, pega alguma coisa e volta e entra na janela de novo. Quem estava no prédio do lado de cá filmando essa criança, eu imagino assim que... O desespero. O desespero dessa pessoa do outro prédio, longe, não poder fazer nada. Imagine, espero que isso não aconteça com suas crianças. Tudo que nós falamos aqui, que não aconteça com nenhuma criança, né? Que nós, responsáveis, possamos dar amor, possamos dar carinho, alimento, a orientação espiritual para que essa criança cresça feliz também, mas cuidado com o entorno. Prevenção, exatamente. Né? Com cuidado com as coisas que tem em casa. É a melhor forma de evitar os acidentes, é a prevenção. Doutora, muito obrigada por estar conosco. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje aqui. Volte, por favor. Com certeza.